Shalom, amados. A palavra do Senhor está aberta nas minhas mãos no livro de Marcos, capítulo 7, versículo de número 25 e 26, que diz: porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grego, sírio-fenícia de nação, e lhe rogava que expulsasse de sua filha o diabo, ou demônio. A tradução aqui está com uma divergência. Querido, quantos de nós, já viveram situações que buscou solução aqui, ali? Vamos colocar o problema da nação, por exemplo, como exemplo, Foi para Brasília, reclamou, foi aqui, foi ali, clamou, gritou, fez, aconteceu. E passou quase um ano na briga, na reclamação, e até agora não resolveu. Por quê? Porque é espiritual. Muitas vezes, querido, a gente está batalhando fisicamente para resolver um problema e já foi no médico, foi no conselheiro, foi no psicólogo, foi em tudo quanto é lugar, bateu em tudo quanto é porta, humanamente falando, foi na tecnologia, na ciência da terra e bateu em tudo quanto é canto. Quando é demônio, querido, não resolve. E essa senhora tinha uma filha, e o mal se apossou dessa filha. Quando acontece essa questão de possessão de demônio em criança, foi citado o caso dela e o caso do menino lunático lá que Jesus expulsou o demônio, os discípulos tentaram e não conseguiram. Mas essa questão de demônio apossar-se de criança é uma coisa muito rara. E porque o diabo só ocupa uma área na vida de uma pessoa alcançando o direito legal. E uma criança, ela não tem, pela idade, a legalidade para demônios agirem. E por que aconteceu de criança ser acometida, tanto o menino lunático como essa filha dela? Hereditariedade, espírito familiar, que por causa de práticas, não da criança, mas prática da mãe, do pai, de antepassados, caminharam naquela família ali, matando, roubando, destruindo, e aí chegou na vida dessa menina, devido a uma porta que não foi ela que abriu. Muitas vezes, querido, você ou alguém da sua família está sofrendo por situações que não foi legalidade sua, não foi alguma coisa que você fez, mas alguma coisa de hereditariedade, de iniquidade geracional, atacou, acometeu a sua vida e você já tentou várias coisas, até mesmo espirituais. Você já fez voto, fez campanha, subiu no monte, desceu, foi na igreja, fez projeto, fez aquilo, deu oferta e passou por várias pessoas, contou o seu problema a diversas pessoas e ninguém resolveu. Eu tenho tido a oportunidade de estudar uma certa profundidade da batalha espiritual e descobrir tantas coisas. Eu já tive mesmo problemas na minha própria vida, que mesmo cristã, mesmo na igreja, o problema ia piorando. Ele era de origem espiritual, mas as pessoas que estavam lidando comigo, as minhas lideranças, não tiveram a sensibilidade espiritual para entender o que era e como resolver. Vamos prosseguir aqui. A solução do nosso problema não está em casa. Essa senhora estava passando por um problema. A Bíblia não diz muito sobre o que aconteceu ali naquele período anterior a encontrar-se com Jesus, mas ela saiu do seu país e foi buscar solução. Uma mulher que age, querido. Muitas vezes o problema de muita gente precisa de uma ação. Às vezes a pessoa até pratica alguma coisa espiritual, até certo, até na igreja, está até orando, buscando, mas além da parte espiritual tem que agir, porque a ação mostra que você tem fé. A solução de 99% de todos os nossos problemas, ela vai requerer uma ação. Muitas vezes o seu problema ainda não resolveu porque você não agiu. Tem gente que fala, Deus não pode fazer tudo. Pode, querido, mas o que eu mando ele não fará. Ela saiu não só da sua cidade, mas do seu país e foi buscar Jesus. Muitas adversidades acontecem no caminho da bênção. Muitas vezes você sai da sua residência, sai da sua casa para resolver um problema e muitas intempéries acontecem pelo caminho, querido. E tem gente que desiste. Tem gente que no caminho encontra as adversidades e acaba desistindo. Vamos ler a palavra do Senhor lá no livro de Romanos, capítulo de número 5, capítulo de número 5, verso de número 3 ao 5, diz aqui: e não somente nisso, também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência,
e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, enquanto você lida com as lutas e com adversidades, você vai sendo acrescido na sua fé. Na paciência, querida, a paciência é uma virtude. E com problemas longos, problemas que se delongam por tempos, meses, até anos, você aprende a ter paciência. Paciência é uma virtude. Aí quando vem uma outra dificuldade, você já não desespera à toa. A experiência é algo que nos ajuda muito, porque quando você passa por um problema, aí quando vier de repetir, você vai saber o que fazer. E quando vê outra pessoa passando por isso, você já tem experiência, você pode aconselhar uma outra pessoa. E a experiência é a esperança, querida. A esperança é aquela certeza de que está longe, não aconteceu, não, mas vai acontecer. Quanta gente desesperançado, até deprimido, largado de tudo, não acredita mais em nada, coração triste, abatido, porque já lutou tanto, já pensou tanto, já trabalhou, já fez, já aconteceu, e está demorando, e a pessoa perdeu a esperança, querido. Nós jamais devemos perder a esperança. Porque quando a gente menos espera, quando parece que é o fim das forças, é aí que a bênção está cada vez mais perto de nós. Essa senhora, quando ela chegou para Jesus, vamos voltar lá no texto de Mateus, antes da gente dar sequência, ela chegou depois de toda a sua luta, as batalhas, o seu caminho ali, chegou para Jesus e ela pediu que Jesus expulsasse o demônio que havia na filha dela. E de primeira mão, Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso aí, querido, para muita gente, com orgulho, uma série de coisas, é o fim da picada. Se a gente for interpretar o pé da letra aqui, Jesus chamou a dona de cachorra. Falei, gente, eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas ele quis dizer o que com isso? Que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O ministério de Jesus era especificamente voltado para os judeus. Tanto que foram poucos estrangeiros que tiveram acesso à salvação naquele período, porque na sua primeira manifestação o reino de Deus veio em primeira instância para os judeus. E aí com o apóstolo Paulo, ele se expandiu, e com os discípulos depois se expandiu para outras culturas, outras nações, mas a primeira manifestação do reino de Deus foi para os judeus. Mas essa senhora, com essa palavra de Jesus, ela não se abateu. Mas a resposta dela, aquela situação ali, ela falou. Ela, porém, respondeu e disse, sim, Senhor, mas também ainda os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos. Isso tocou Jesus, essa resposta dela. Porque essa mulher, não importa a humilhação que eu tenho que passar, a dificuldade e outras coisas, mas uma coisa é certa, eu não vou voltar para minha casa com aquele problema. Tanta gente, querido, diante de lutas e batalhas, a pessoa fala, não, chega, não, para mim não dá mais, eu cheguei até aqui, não aguento, tá demais na conta, não vou mais, eu cheguei aqui para uma pessoa que ele pode, mas ele não quer fazer, ele pode, mas ele não quer me ajudar. Quantas vezes a gente se abate com situações, com liderança, com pastores, com pessoas que deviam ter uma atitude X diante de você e a pessoa não tem. E aquilo ali tem feito muita gente até mesmo abandonar a fé. Mas aquela mulher perseverou naquela situação ali, diante daquela palavra. Jesus então ele disse, por esta palavra, o diabo já saiu da sua filha. Voltando aqui novamente no texto, ele disse-lhe, por esta palavra vai, o diabo já saiu da sua filha. E ou seja, foi o primeiro caso, eu não me lembro de algum outro relatado na Bíblia, que Jesus expulsou o demônio à distância. Na maioria das vezes ele se aproximou da pessoa endemoniada, impôs as mãos, deu palavras, algumas vezes os demônios falavam alguma coisa, mas esse caso foi aquele caso que Jesus expulsou o demônio à distância. E a palavra fala aqui, que ela, indo para sua casa, achou sua filha deitada sobre a cama e o demônio já tinha saído. Querido, é tremendo quando a fé ela é recompensada com a bênção. Somente quando a situação é demorada, querido, muita gente fica triste.
Ah, Senhor, tal, e o coração da pessoa bate, vai esperando, esperando, e aí você espera que aconteça o bem, que venha a bênção, que venha a vitória, e aí o problema continua. Mas essa mulher perseverou e teve a sua bênção. Vamos ler lá ainda sobre a perseverança em 2 de Pedro, capítulo 1, verso de número 5 a 8, diz o seguinte: por isso mesmo vós, pondo nisso toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, e o conhecimento a moderação a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver essa abundância de coisas, não vos deixarão estar ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, todas essas virtudes, elas vão sendo desenvolvidas com o tempo, com a perseverança nas lutas, perseverança nas batalhas, perseverança nas tribulações. E aí, querido, a nossa fé, ela se torna uma virtude, porque você já viu Deus operar em outras ocasiões, e o seu coração permanece quente, acalorado, ardente, de fé e de esperança, mesmo que a provação permaneça ou continue. E o conhecimento, querido, e a moderação. Você não se torna uma pessoa sábia, torna uma pessoa equilibrada. E a moderação te torna uma pessoa paciente, uma pessoa que sabe esperar. Quanta gente hoje, né, nós estamos vendo muito essa geração, me dá e me dá agora. As pessoas não estão querendo esperar. A geração de imediatismo, é tudo apertando o botão, a geração de hoje, né, tudo instantâneo. E aí a pessoa vem para a fé e quer tratar Deus do jeito que ela trata o mundo lá fora, mas no reino do Espírito essas coisas não funcionam. Muita gente tá assim desesperado com a fé, porque ela está tratando Deus e as coisas espirituais da maneira que não se deve tratar. Eu me lembro aqui daquele povo de Israel lá no Egito, 40 anos numa jornada que podia ser de alguns meses. 40 anos eles estiveram lá, porque durante 40 anos o coração estava duro, a atitude do coração, a transformação não acontecia. Essa caminhada é para amadurecer você, para que você cresça, para que você se torne, como eu já disse na outra palavra, um ser humano melhor, uma pessoa, um cristão melhor, mais cheio de graça, de poder, de autoridade. É que você curta a caminhada, curta a jornada. O evangelho ele não é imediatista, porque o que vale é a jornada, é a caminhada. É que você desfrute da presença do Senhor a cada dia, a cada momento, enquanto espera ali o consolo do Espírito Santo, a maturidade, a sabedoria, o ser um ser humano melhor, a ser um cristão melhor, a ser um obreiro cada vez mais ungido, mais consagrado, mais cheio de Deus, mais apto a resolver questões cada vez maiores, apto e preparado para responsabilidades cada vez maiores. É a caminhada, é a jornada que aperfeiçoa a pessoa. É por isso que muitas coisas demoram, muitas coisas não são imediatas. Eu, querido, nas minhas orações, nas minhas questões pessoais aqui, teve um dia que eu estava orando com Deus e falei: Senhor, eu estou aguardando há tanto tempo essa questão resolver, porque eu estou quase desistindo. E eu lembro que nessa noite eu fui dormir e Deus mostrou aquela bênção. Olha, você está esperando, né? Você está cansada, né? Mas olha aqui, ó, ela já existe, ela já foi liberada. É uma questão de algum tempo para ela chegar a você. E numa ocasião que Deus me mostrou uma bênção tão grande, tão maravilhosa, que era algo assim além das minhas expectativas. Tanto que eu jamais ousei pedir aquilo de tão profundo, de tão tremendo que era. Querido, você que está aí buscando, que está clamando, que a sua bênção ainda não chegou, não desanima, querido, não desespera, que a sua vitória vai manifestar. É tudo uma questão de tempo, mas vai manifestar. Tem tudo a ver com Ele. Deus está te moldando. E uma coisa eu aprendi com essa questão das provações da minha caminhada, trajetória, que Deus não está preocupado com o seu conforto momentâneo, Ele está preocupado com o seu caráter. E aqui na palavra eu vou compartilhar com você algumas experiências. Querido, Deus quer a nossa maturidade. Deus quer a nossa maturidade. Deus quer saber o que está no coração. Porque, inclusive, eu citei o povo de Israel.
E a razão pelo qual a caminhada deles demorou 40 anos, o próprio Deus disse que ele queria experimentar o coração das pessoas para saber se eles obedeceriam ou não, se eles o amavam de fato, ou se eles estavam na presença apenas por causa de coisas. E eles queriam apenas chegar na terra e continuar vivendo uma vida como antes viviam lá no Egito, cheio de muita coisa errada. Eles assimilaram a cultura, os males, a vida pagã dos egípcios, de ficar 400 anos lá no meio deles. E Deus até fala sobre aquela geração que pereceu quase todo mundo no deserto. Querido, que a sua luta, a sua perseverança não te faça perecer no deserto, mas que ela te torne um ser humano melhorado, amadurecido a cada dia. Queridos, um pai estava trabalhando numa oficina, realizando seu trabalho ali, e tinha uns equipamentos, algumas coisas pesadas lá na sua oficina de trabalho. Ele tinha uma filha pequena, e numa situação lá assim que fugiu do controle deles, um equipamento pesado caiu em cima da menina e o dano foi sério. Essa criança foi levada ao hospital e ela veio a falecer. Querido, pensa nesse pai. Imagina aqui a situação. O pai montou oficina, trabalhava ali para cuidar da sua família com o dinheiro daquele trabalho. E aí, numa situação, em consequência do trabalho, pode-se assim dizer, né, num acidente no trabalho, ele vem a perder a filha. O coração desse homem caiu no desespero, numa situação. Foi uma coisa, essa família passou um pesar, uma coisa muito terrível, muito, muito forte. Quem já perdeu um filho sabe a dor que é, né? Porque o normal da vida é o contrário, são os filhos enterrarem os pais. Mas quando acontece o contrário, nós tivemos a experiência da cantora Extra ali, ela conta que foi algo assim terrível para ela, que ela gastou um tempo para vencer essa peleja, porque é uma perda quase irreparável para o coração de um pai perder um filho. E ainda mais uma situação trágica. Mas Deus permitiu isso acontecer nessa família, que Ele queria manifestar-se ali de uma forma diferente. Muitas vezes a gente quer que Deus manifeste apenas a bênção. A gente pensa naquele evangelho do Frozen, né? Essa coisa é boa, essa coisa é boa, essa coisa é boa. Mas o evangelho é essa coisa boa. Tem momentos muito difíceis, mas não é porque Deus não nos ama. Ele quer que a gente aprenda nas dificuldades. Queridos, eu vou compartilhar uma outra experiência. Uma jovem cristã saiu de casa, foi para um culto de mocidade, e quando ela voltava para casa, houve um incidente de violência na rua. E ela foi atingida por uma bala perdida. Aliás, perdão, não foi uma bala perdida, ela foi assassinada por um rapaz. E esse jovem foi preso. Esse jovem foi parar na cadeia. E depois de algum tempo ele começou a receber a visita de um casal que ia lá, batia papo com eles, e foi ali desenvolvendo amizade, eles voltando. E um certo dia, esse casal decidiu falar para ele quem eles eram. Jovem, a gente está aqui te visitando há algum tempo, desenvolvemos amor, carinho, amizade por você. Mas você sabe quem somos nós? Ele nunca tinha se deparado com esse pensamento. Quem será que são essas pessoas? Por que será que eles estão me visitando, tendo assistência, desenvolvendo amizade comigo? Normalmente levava alguma coisa que ele precisava e coisas assim. Mas aí ele falou, não, eu não imagino quem vocês sejam. E os dois disseram, nós somos os pais daquela moça que você matou. E aquele rapaz caiu no desconceito. Ele falou, não, gente, ele pensou assim, né? Tava bom demais para ser verdade. Agora existe, como eu fiz um mal para eles, é normal que eles façam para mim um mal agora. E para surpresa daquele jovem, aquele casal falou o seguinte, ela era nossa única filha. E o que você acha agora que a gente vai fazer com você, que matou o mais precioso que a gente tinha, que era nossa única filha? Aquele jovem abaixou a cabeça, desconcertado, esperando receber um mal daquele casal, mas eles disseram para ele o seguinte, olha, como agora nós ficamos sem filhos,
porque você matou a única filha que nós tínhamos. Nós decidimos que você vai tomar o lugar dela. Você vai ser o nosso filho. Aquele jovem ali, ele do desconcerto para alegria, e assim, aquele tanto de emoções contrárias dentro dele ao mesmo tempo, né? Você imagina a situação. Aquele casal que ele conseguiu ser crente numa hora tão difícil. Querido, nós falamos ali sobre a senhora que recebeu uma resposta ruim de um líder que ela esperava que fosse ajudar e ela não se abateu, mas muitas vezes coisas terríveis acontecem, porque Deus quer que você tenha uma oportunidade de manifestar sua fé, oportunidade de mostrar o que Ele fez na sua vida, no seu coração, qual foi a transformação, querido, porque servir a Deus no Evangelho, a gente só recebe bênçãos, só recebe vitória, só caminha resolvendo os nossos problemas, só, enfim, enche de maravilhas, coisas boas, sinais, bênçãos. Isso é muito bom. Mas quando a vida te dá uma oportunidade de reagir de uma forma que ninguém faria, porque Jesus entrou no seu coração, porque a transformação que você passou, que você sofreu, ela foi real, realmente você é um cristão. Isso, aquela situação não foi só um tapa de luvas, não, querido. Foi. Hoje em dia a gente acha, muita gente está vivendo o evangelho achando que ser crente é só casa, carro, é bens materiais e coisas assim. Mas, querido, o evangelho é uma transformação que Deus fez no seu coração para te fazer alguém totalmente diferente dos outros, para fazer com que a graça saia de você numa situação onde ninguém mais faria. Se deixe transformar, querido. Se deixe ser instrumento de Deus. Deixa que essa luta que você está enfrentando, essa batalha, essa dificuldade que está se delongando na sua vida, te faça canal de bênção para outras pessoas. Hoje em dia a gente está carecendo muito disso, de pessoas que não só falem da vida de Jesus, mas que viva a vida, que esse evangelho de Jesus Cristo saia do seu coração para atingir alguém. Essa mulher, ela passou por uma experiência tremenda de libertação. Ela recebeu um milagre na sua vida. Essas pessoas que eu citei aqui, elas não só receberam o milagre, como elas se transformaram no milagre. Que essa luta que você está enfrentando, batalhas, dificuldades, que está te consumindo por meses, por anos até, que te faça um ser humano melhor. Que provações, dificuldades da vida não te tornem uma pessoa amarga, não te torne alguém depressivo, não te torne alguém igual eu conheci uma pessoa que não foi amargura, mas a pandemia fez dele alguém que ele petrificou. Ele está andando de máscara até hoje, escondendo de todo mundo, não fala mais com ninguém, se afastou de todas as pessoas, se tornou um ET. Querido, que você se deixe transformar, que Cristo em nós seja a esperança da glória na sua vida. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco esse amado, esse querido, que está vivendo situação espiritual, onde demônios têm atacado a vida dele, onde falta um alívio, uma palavra de refrigério, pessoas que no meio dessa crise que o país está enfrentando, estão à beira do desespero, porque não sabem mais o que fazer, pessoas desistindo de tudo, fazendo suas malas e indo embora do país. Senhor, aquele carpinteiro que andou nas ruas empoeiradas e que falou com a mulher, por causa dessa sua palavra, vai, recebe a sua libertação. O demônio não está mais na sua filha, acabou o seu mal. Que você entenda que a solução do seu problema é Jesus. Quando o problema é espiritual, não vai resolver de outro jeito. É procurando a igreja mais próxima da sua casa, é abrindo seu coração, é deixando sair o orgulho. Muitas vezes as pessoas já te falaram da palavra, já te falaram de Deus, muitas coisas aconteceram, mas seu coração está petrificado, usando a receber a resposta, que é aquilo que você não queria. Você queria resolver de outro jeito. Inclusive eu te convido neste momento a receber Jesus como Salvador. Ore comigo, repetindo essas palavras. Senhor Jesus, eu abro meu coração e peço que o Senhor entre e faça morada
eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Me dá as mãos. Eu já andei por todos os lugares, já fiz tudo o que me disseram e nada resolveu. Quem sabe o seu clamor é aquele mesmo: Senhor, eu creio, me ajuda na falta de fé. Mas você vai descobrir que com essa oração, Jesus vai entrar e a sua vida nunca mais será a mesma. Deixa Ele te conduzir pela mão, te levar por uma jornada que não vai ser só flores, mas que Ele estará sempre com você. E a esse que padece com o mal, que tem até mesmo demônios na vida, na casa, nas finanças, nos negócios, eu dou uma ordem a esse mal que está afligindo essa pessoa, seja na saúde, nas finanças, na família, na vida de um parente, como autoridade da parte de Deus, chamada por Ele para desfazer as obras do diabo. Demônio, eu te dou uma ordem agora. Em nome de Jesus, sai dessa casa, sai dessa vida, sai desse negócio, sai dessa família. Eu declaro que o seu tempo de afligir essas pessoas acabou. No poder e na autoridade que está em Cristo Jesus, eu te dou uma ordem: sai, vai embora e não volte mais. Em o nome de Jesus. Amém.